Olá, nesse vídeo falaremos sobre a atuação do advogado durante a prisão em flagrante. Então imagine a seguinte hipótese em que você foi contratado pela família do custodiado, a pessoa está sendo conduzida à delegacia, possivelmente foi presa em flagrante, e você foi contratado para acompanhar esse procedimento e dentro da visão da família, tentar resolver essa situação. Então nesse primeiro momento é fundamental que você não prometa à família algo que você não possa resolver. Então, porque existem diversas situações, veremos ao longo desse vídeo, em que a margem de atuação do advogado em caso de prisão em flagrante é limitada. Então, existem diversos casos em que o advogado não poderá fazer praticamente nada na delegacia diante da prisão em flagrante. Então, não prometa algo à família que você não possa cumprir. Então, você se comprometa a acompanhar, se comprometa a obter as informações necessárias e fazer aquilo que é possível naquele momento. Segundo ponto, ao chegar à delegacia, você precisa tomar conhecimento sobre todo o procedimento, sobre o que foi feito até aquele momento. Primeiro, já foi lavrado o auto de prisão em flagrante, ou seja, a prisão já foi formalizada. Segundo, já há uma decisão sobre esse flagrante. Terceiro, já há uma decisão sobre indiciamento. O inquérito policial já foi concluído. Esse procedimento já foi enviado à delegacia. Então, tudo isso você precisa tomar conhecimento antes de qualquer atitude. Então, imaginando a hipótese que tudo isso foi feito, a princípio, não, você tem uma margem de atuação quase zero nesse momento. Porque se já houve o APF, se o delegado ele já decidiu sobre o flagrante, se já foi enviado para o judiciário, na delegacia não há nada que você possa fazer, a não ser tirar cópia de todo o procedimento, conversar com o seu cliente e começar a preparação para a audiência de custódia que veremos no vídeo a seguir. Agora, imaginando a hipótese em que nada disso foi feito, isso é positivo para você. Então, você primeiro, ao chegar à delegacia e conversar com o seu cliente, algumas coisas você precisa verificar. Primeiro, diante da narrativa do seu cliente e dos policiais naquele momento, a primeira pergunta, o fato ele é típico ou atípico? Ou seja, esse fato ele se amolda a algum crime previsto no Código Penal ou em alguma lei extravagante? Em outras palavras, esse fato é crime? Essa conduta que estão alegando em relação ao seu cliente é uma conduta criminosa? Ela se amolda à norma penal? Parece óbvio, mas nem sempre é. Não é incomum caso em que a pessoa é conduzida à delegacia e ao chegar à delegacia, o delegado ele avalia que aquela conduta ela não constitui crime. Então, naquele momento, sequer é lavrado o auto de prisão em flagrante e, em alguns casos, nem a VPI, que é a verificação preliminar de inquérito, ela se dá início. Aquilo simplesmente é um ato inexistente. Agora, imaginando que o fato seja típico. A segunda pergunta, esse crime, esse suposto crime, é um crime de menor potencial ofensivo, em que a pena máxima prevista para esse crime, ela não ultrapassa 2 anos? Se for, ótimo. Porque sendo um crime de menor potencial ofensivo, a prisão em flagrante ela é vedada. A Lei 9.099 ela veda a prisão em flagrante em crimes de menor potencial ofensivo. Na verdade, sequer existe um inquérito policial. É lavrado um termo circunstanciado e enviado para o GCRIM. Então, a segunda avaliação é se é um crime de menor potencial ofensivo. Parece simples, óbvio, mas nem sempre é. Na prática penal, nos deparamos com diversas situações em que o crime é de menor potencial ofensivo. O advogado, aí sim,
ele tem uma margem de atuação para explicar que naquele caso é proibida a prisão em flagrante. Terceira pergunta: nesse crime, nesse suposto crime, cabe fiança, não sendo de menor potencial ofensivo? Cabe fiança, ou seja, a pena máxima prevista para esse crime não ultrapassa 4 anos? Se cabe fiança, segunda pergunta, dentro dessa possibilidade. Esse crime, ele é afiançável ou inafiançável? Na verdade, é melhor perguntar se é um crime inafiançável. Ou seja, por exemplo, é um tráfico de drogas, é um crime hediondo, equiparado a hediondo, tortura, estupro. Geralmente, esses crimes, a pena máxima, ela ultrapasse muito 4 anos. Mas há casos em que pode ocorrer. Então, sendo um crime em que a pena máxima ela não ultrapasse 4 anos e não seja um crime inafiançável, você tem uma margem de atuação. Você pode conversar com o delegado, peticionar na delegacia, pedindo para que seja arbitrada a fiança. Agora, o delegado ele não é obrigado a arbitrar a fiança, mesmo o crime sendo afiançável e a pena máxima não ultrapassando 4 anos. Se o delegado entender, por exemplo, que estão presentes os pressupostos que autorizem a prisão preventiva, o delegado ele pode deixar de arbitrar a fiança e representar aquela prisão preventiva. Veja bem, o delegado não decreta a prisão preventiva, ele pode representar. Ele pode entender que a prisão ela é legal, mas ele pode representar pela prisão preventiva. Ele não determina, ele não decreta. Somente o juiz decreta a prisão preventiva. Então, imaginando agora que o crime não é de menor potencial ofensivo. A pena máxima ela ultrapassa 4 anos, você precisa verificar se os casos daquela prisão em flagrante são os casos estabelecidos no artigo 302 do Código de Processo Penal. Ou seja, aquela prisão, os requisitos que autorizem a prisão em flagrante, elas estão presentes ou não? Então você precisa avaliar, sendo fato típico, sendo o crime não sendo de menor potencial ofensivo, não sendo caso de fiança, avaliar se aquele flagrante é um flagrante legal. Ou seja, o artigo 302 do Código de Processo Penal, em que estabelece as condições da prisão em flagrante, elas estão presentes ou não. Caso não estejam, você tem uma margem de atuação junto ao delegado. Você pode tentar convencê-lo de que não estão presentes os casos de prisão em flagrante. Agora, caso estejam presentes e o delegado, por exemplo, ele já decidiu sobre o flagrante, e já em alguns casos ele já até concluiu o inquérito policial, a sua margem de atuação ela é limitadíssima nesse momento. Não adianta você tentar convencer o delegado se ele já enviou para o judiciário, está perdendo tempo. Você deve, nesse momento, uma vez que tudo isso já foi formalizado, você deve tomar conhecimento, tomar cópia de todo o procedimento dessa prisão em flagrante, conversar com o seu cliente e começar a preparação para a audiência de custódia. É claro, alguns advogados eles podem entender que seja cabível um habeas corpus, entendendo, por exemplo, que a prisão ela é completamente ilegal. Mas, pelo menos no Rio de Janeiro, o prazo de 48 horas, que é um prazo razoável, está sendo cumprido. Então, eu entendo que, na maior parte dos casos, vale a pena aguardar a audiência de custódia, desde que você tenha uma plena convicção de que aquela prisão ela é absurda, aquela prisão é ilegal. Em hipótese alguma estão presentes os requisitos que autorizem a prisão preventiva, por exemplo, e aí sim você pode impetrar um habeas corpus, porque nesse momento você já foi enviado para o judiciário, já foi distribuído para uma vara criminal, então você já sabe quem é o juiz. Enfim, no caso concreto, você deverá avaliar qual o melhor caminho, mas geralmente aguardar a audiência de custódia, se preparar para essa audiência, peticionar já, pleiteando ou relaxamento de prisão, em caso de prisão ilegal,
ou a liberdade provisória, você pode fazer antes da audiência de custódia. Mas nós veremos isso no próximo vídeo, que falaremos especificamente sobre as audiências de custódia. Até o próximo vídeo.